Graças a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Memorial. Amém, irmãos? Amém. Com muita alegria que nós estamos aqui hoje de manhã, recebemos você, sua casa, sua família, você que nos acompanha online também, quando você estiver ou onde você estiver, seja muito bem-vindo a essa celebração. Aproveite para comentar aí embaixo de onde você está nos acompanhando e para todos os nossos irmãos queridos, que continue sendo uma manhã de bênção. Você que estava nos acompanhando ao longo do último fim de semana, pode trazer, pastor, no Congresso Semeando as Novas Gerações, sabe do fim de semana abençoado que nós vivemos e temos nessa manhã o privilégio de receber aqui conosco o pastor Glauco. O pastor Glauco já esteve conosco, já nos abençoou, coordena o Ministério Autismo na igreja, um ministério que tem sido uma bênção, um farol para a nossa nação e fora da nossa nação também. Tem abençoado igrejas, ministérios, famílias, pais, crianças. Minha família é abençoada pela vida dele também. E eu não tenho dúvida que hoje de manhã você vai ser abençoado pela vida dele. Antes de nós orarmos, eu também queria fazer uma menção, abençoar nessa manhã a vida do pastor Vitor e da Vânia que estão aqui. Pedir para vocês ficarem em pé por gentileza. E vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses servos do Senhor que estão conosco. Muito obrigado pela visão, pelo direcionamento. Deus abençoe vocês. Vânia é a coordenadora da parte de educação da CIBAMES, da Associação Centro das Igrejas Batistas, batalhou, lutou para que esse congresso acontecesse no último fim de semana e tem espalhado essa visão de investir na nova geração e semear. E nessa manhã nós temos a bênção, a chance de ouvirmos o pastor Glauco, sermos ministrados pela vida dele. Então eu peço a você, por gentileza, se puder levantar uma de suas mãos, nós vamos orar, abençoar o seu servo. Querido Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, e eu te peço que nessa manhã o teu Espírito guie e ilumine a vida do pastor Glauco uma vez mais, que ele seja voz de Deus no nosso meio, e que o Senhor fale tudo quanto tu já colocaste no coração do teu servo. Assim nós oramos e o abençoamos em nome de Jesus, amém, amém. Fica à vontade, querido, está em casa. Deixa eu abençoar, viu? Graça e paz, gente. Bom dia a todos. É uma alegria poder voltar em Campo Grande, uma alegria poder voltar aqui na Memorial. Até comentei com o pastor Christian ali, no ano passado eu passei por aqui, eu fui ministrar em Dourados e cheguei no domingo, no finalzinho da tarde, aqui em Campo Grande. Eu falei, hoje eu vou ser crente e eu vou para o culto, né? Que normalmente a gente vem na igreja ministrar. Eu estava na cidade, aproveitei e passei por aqui, mas sem muito alarde. Falei com o pastor Christian na época e foi certamente um tempo abençoador na minha vida. Quem não me conhece, eu sou o pastor Glauco, eu sou um pastor metodista, moro na cidade do Rio de Janeiro e, como o pastor disse, a gente tem um ministério bem específico, que é o Ministério Autismo na Igreja, que a gente entendeu esse propósito dentro da nossa casa a partir da vida do nosso filho. Eu tenho um filho que atualmente tem 15 anos e ele foi diagnosticado com autismo em 2012, aos 2 anos de idade. Nós entendemos que o Asaf, o nosso filho, nasceu na casa certa e mais do que nunca hoje a gente tem a convicção disso, a partir daquilo que Deus tem feito na vida da igreja, na vida não da minha igreja local apenas, mas na vida da igreja e das igrejas que se dispõem a ser uma resposta para as famílias atípicas. Então a gente louva ao Senhor por isso, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. E antes de ler o texto, eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Quem já teve aquela sensação de orar e não ter a sua oração respondida? Levanta a mão. Quem já passou por isso? Quem já teve em algum momento da sua vida de lidar com o silêncio de Deus, quando Deus parece não nos responder, não nos atender? Levanta a sua mão. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Ou a maioria das pessoas. Talvez tenha alguém aqui que seja mais crente que eu, que tudo que ele ora Deus responde, né? Mas a gente sabe que, eu diria até que falar do silêncio de Deus é um sinal de maturidade cristã. Todo cristão maduro já lidou com o silêncio de Deus em algum momento. Eu quero hoje fazer algumas reflexões num texto muito conhecido nosso, um texto bem conhecido mesmo, um milagre dos milagres mais conhecidos de Jesus, uma história que certamente
já fomos muito ministrados por ela, mas eu quero te chamar a atenção para um detalhe específico, que é justamente o momento em que Jesus silencia. O momento em que aparentemente alguém lhe faz um pedido e aparentemente ele não responde, ou pelo menos não responde no tempo que se espera que seja respondido. E é importante a gente fazer algumas reflexões sobre isso, porque certamente isso nos ensina e nos ensina muita coisa. Talvez a maior lição que a gente possa ter na manhã desse domingo é que aquilo que nós precisamos, o Senhor sempre nos entrega, não na hora que a gente acha que deve receber. O favor de Deus, ele sempre nos alcança, não necessariamente no momento que a gente acha que isso deve acontecer. E esse texto é um texto que certamente fala aos nossos corações. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor, talvez hoje, ele confronte a nossa tendência humana de esperar que tudo aconteça de uma forma instantânea, imediata, mas certamente isso vai aumentar a nossa fé e certamente o Senhor vai ministrar paz aos nossos corações. Talvez você hoje esteja nesse lugar, no lugar de alguém que tem as suas orações aparentemente não sendo respondidas. Talvez você hoje esteja nesse lugar e nessa condição de alguém que não vê mais saída, que busca no Senhor uma resposta e o seu coração e a sua humanidade tenta te convencer o tempo todo de que Ele não está te ouvindo. Talvez você esteja nessa posição hoje, mas eu quero crer em nome de Jesus que hoje a gente vai sair desse lugar e sair dessa igreja com o nosso coração repleto da paz. Mas qual paz? Aquela que a Bíblia diz, a paz que excede todo entendimento, sabendo que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Amém, queridos? Então, Evangelho de João, capítulo 11, a gente vai ler do verso 1 ao 6. Diz assim a palavra, a minha versão aqui é Almeida Revista e Atualizada. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Amém, queridos? Somente até aqui, para a gente fazer, então, essa reflexão. Para a gente pensar acerca desse texto e como que isso se aplica na nossa vida, na nossa jornada, hoje em 2025. Em meio às nossas dores, em meio às nossas lutas, em meio às nossas aspirações, em meio aos nossos sonhos e projetos, como que isso se aplica aos nossos corações hoje. E certamente, como eu já perguntei, é quase que uma unanimidade, todos nós, em algum momento, já passamos por essa sensação, a sensação de que a gente ora, de que a gente clama a Deus, de que a gente chama pelo Senhor, de que muitas vezes a gente jejua e entra num processo de santificação mesmo, e ainda assim parece que o céu está fechado. Existe uma expressão, e ela ficou bem conhecida por conta de uma música aqui no Brasil, que fala sobre céu de bronze. Já ouviu falar sobre essa expressão? Quando parece que está fechado e você não consegue romper naquilo. Certamente a gente já viveu isso em algum momento. Certamente, mesmo depois de anos exercendo o ministério pastoral, depois de alguns anos servindo a igreja na nossa nação, ainda hoje a gente passa por momentos assim. Ainda hoje, eu e a minha casa, a gente experimenta momentos assim. Momentos em que a gente ora, momentos em que a gente busca a Deus, mas ainda assim parece que o Senhor não nos responde. Ainda assim, a nossa convicção e a nossa humanidade, muitas vezes, nos tenta convencer de que aquilo que foi gerado no nosso coração, na verdade, foi só uma voz da nossa cabeça e a gente se confundiu. Então, a gente passa por momentos assim. Todo cristão maduro, todo crente maduro, ele já experimentou o silêncio de Deus. Eu diria com muita segurança que talvez ter experimentado o silêncio de Deus em algum momento seja um sinal até de amadurecimento espiritual. Todo mundo que vive uma jornada cristã passa por isso, e enfrenta isso. Mas veja bem, eu preciso chamar a sua atenção para algumas características do silêncio de Deus. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção hoje, ele é um silêncio que dói. O silêncio de Deus é um silêncio que dói no nosso coração.
mas ele também nos educa. O silêncio de Deus dói, mas ele também educa. Uma segunda característica, o silêncio de Deus, às vezes o nosso coração até se frustra diante do silêncio de Deus, mas ele também nos prepara. O silêncio de Deus também nos prepara, ele também contribui para o nosso amadurecimento. O silêncio de Deus, ainda que em alguns momentos a gente perceba e a gente compreenda isso, e a gente até acredite, talvez a aparência disso seja uma aparência de abandono, mas na verdade o silêncio de Deus é uma construção nos nossos corações. E é importante entender isso, é importante a gente perceber isso, porque isso vai nos levar de fato para o lugar onde o Senhor espera que estejamos. O céu, meu irmão e minha irmã, a gente não pode perder isso de vista. O céu, muitas vezes, ele pode até parecer que está calado, mas a gente não pode perder de vista que o trono de Deus, ele continua ocupado. Deus não se levantou do trono, ele não abandonou o trono dele. O céu pode parecer calado, mas o trono de Deus, ele continua ocupado. Às vezes Deus está em silêncio, mas o altar erguido no nosso coração, a gente precisa continuar acreditando que Ele está ocupado. Deus não nos deixou, apesar do silêncio. Deus não nos abandonou, apesar de muitas vezes a gente ter que lidar com o silêncio dEle. E aí eu quero gerar no seu coração algumas reflexões que dizem respeito quando Jesus fica, ao invés de vir ao nosso encontro. E é isso que está acontecendo no texto aqui. Jesus recebe um recado. Marta e Maria, a gente precisa considerar algumas coisas nesse texto. Marta e Maria, elas não eram apenas pessoas conhecidas de Jesus. Elas não eram alguém que talvez, no nosso contexto hoje, alguém pudesse dizer, não, fulano é meu colega, Jesus é meu colega. Não, elas não eram alguém que tinha um relacionamento muito raso com Jesus. O texto vai dizer que Marta e Maria eram amigas de Jesus. Eram pessoas próximas de Jesus. Eram pessoas que tinham um certo nível de relacionamento com Jesus. E da onde a gente vê isso, o próprio texto vai dizer para nós. Essa Maria foi aquela mesma Maria que ungiu os pés dele e secou com os seus cabelos. A gente está falando de duas pessoas que clamam por Jesus e não são pessoas aparentemente estranhas. São pessoas com quem Jesus convivia e tinha relacionamento. São pessoas que a gente vai precisar. Lázaro não era qualquer pessoa aqui. Olha como que o recado chega para Jesus. Aquele a quem tu amas está enfermo. Não está falando de uma pessoa qualquer, está falando de alguém que tem um nível de relacionamento, alguém que Jesus já expressou ali, inclusive o seu amor. E o que se espera de quem se ama? O que você espera que quem te ama faça por você? Essa é uma reflexão necessária. O que a gente espera de quem a gente sabe que nos ama? De quem nos ama, a gente espera uma resposta imediata. De quem nos ama, a gente espera um socorro imediato. De quem nos ama, a gente espera uma presença inquestionável. Mas Jesus fica. Mesmo amando, Jesus fica. E ele fica 2 dias onde ele estava. 2 dias parado ali. Ele não se move naqueles 2 dias. Ele fica em silêncio. Ele fica distante. Mas ele não fica indiferente. Em meio ao silêncio de Deus, eu preciso que você entenda isso nessa manhã. Às vezes parece que Deus está distante. Às vezes parece que Ele não está nos atendendo. Mas Ele não fica indiferente. Jesus não fica indiferente. Para a gente compreender esse texto, olha que interessante o que acontece aqui. Em João 11, de 1 a 6, se a gente vai analisar esse texto, a gente consegue concluir, principalmente ali nos versículos 3 a 6, que talvez esse silêncio de Jesus tenha sido algo planejado. Talvez tenha sido algo estratégico da parte dele. Talvez o silêncio de Jesus aqui tenha sido algo de fato pensado. Marta e Maria, elas não chegam para Jesus pedindo a cura de Lázaro. Elas não chegam lá, você precisa ir lá curar o meu filho. Elas apenas lembram quem era Lázaro. Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. O seu amigo, aquele a quem você ama, ele está enfermo.
E Jesus vai dizer algo que é muito profundo. Parece simples, mas é bem profunda essa frase. Qual a resposta que Jesus dá? O que Jesus fala? Essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para glorificar o nome do Senhor, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus escuta, mas ele decide esperar. Jesus escuta e ele decide esperar por mais um pouco, ficar mais um tempo ali. E a espera de Jesus, ela não é desatenção, irmãos. A espera de Jesus nesse texto aqui, ela de fato, ela é uma direção. Aquilo que muitas vezes parece um atraso no nosso relógio, um atraso no nosso tempo, a gente precisa lembrar em todo tempo, que o tempo, em todo momento, que nós não somos governados pelo tempo que governa esse mundo. Nós somos governados por um outro tempo, o tempo kairós de Deus, o tempo em que Deus se manifesta, o tempo em que Deus faz as coisas. Então, aparentemente, aquilo que muitas vezes parece um atraso terreno, na verdade, é o tempo para o cumprimento de uma agenda celestial. Essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para que o nome do Filho de Deus seja glorificado. O homem olha e quer ver um homem ser curado. O homem olha e quer ver alguém voltando ao seu estado pleno de saúde. Jesus está olhando e dizendo, essa enfermidade não é para matar ele. Essa enfermidade é para fazer o nome de Jesus conhecido, para glorificar o nome de Deus. Olha que interessante isso. E talvez isso seja uma boa recomendação para a nossa jornada de fé. Tem coisas que a gente acha que é para nos matar um dia. Eu falei isso aqui na última vez que estive pregando aqui, em 2023. Eu lembro que teve até um corte do vídeo, e eu já repostei esse corte algumas vezes. Eu disse no altar dessa igreja que a minha maior dor escondia o meu maior ministério. Se você viu o vídeo, você deve lembrar dessa fala. Se você estava no culto, você deve lembrar desse culto. Às vezes, a gente está clamando por algo que talvez satisfaça o nosso coração. E o que satisfaria o coração? Que Lázaro voltasse ao seu estado de saúde. Mas qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus não era contrariar só a medicina. O propósito de Deus era mostrar para aquele povo algo sobrenatural. Quem sabe a luta que você está falando é só para revelar o nome de Jesus e manifestar o nome de Jesus para pessoas que ainda não servem. E a gente precisa entender isso. Você já parou para pensar que tudo aquilo que é fonte de dor e sofrimento, na verdade, a gente dá um nome errado para as coisas? Eu tenho dito por onde eu passo, não chame de dor e sofrimento aquilo que o Senhor chama de semente. De repente Deus só quer gerar algo através da sua vida, através do seu coração, através da sua jornada, através da sua experiência. Então, muitas vezes a gente vai precisar pensar sobre isso. O que parece ser um atraso terreno, na verdade, é uma agenda celestial. Jesus sabia o porquê de esperar mais 2 dias. Ele sabia o que estava fazendo. Ele dá a resposta antes de esperar. Essa enfermidade não é para matá-lo, mas é para fazer o Filho do Homem conhecido, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Tem 3 lições que a gente aprende no silêncio de Deus. A primeira lição que a gente aprende no silêncio de Deus é a seguinte: Deus ele silencia quando Ele está reposicionando a nossa fé. Deus permanece em silêncio quando Ele tem o desejo de reposicionar a nossa fé. Marta queria cura, Jesus queria revelar a ressurreição. Marta queria que seu irmão fosse curado, Jesus queria revelar algo muito maior do que isso. Queria reposicionar o coração daquelas 2 irmãs. Aquelas irmãs queriam um alívio. Qual o alívio? Que o meu irmão deixe de sofrer. Elas queriam um alívio da parte de Deus. E Jesus queria revelar a eternidade para elas. Nem sempre Deus responde ao clamor. Às vezes, Deus responde ao propósito. Nem sempre Deus responde ao clamor que está nos seus lábios, mas Ele sempre vai responder ao propósito que Ele já gerou no seu coração. Nem sempre Ele responde aquilo que está na sua boca, mas certamente Ele responde aquilo que Ele está gerando no seu coração. Uma segunda lição que a gente aprende: Deus silencia para preparar um milagre que rompa os limites da lógica. Quando Deus silencia,
Na verdade, ele quer preparar um ambiente para que aquele milagre de fato seja um milagre, algo que não tem explicação. Se Jesus curasse Lázaro, sabe o que diriam a respeito de Jesus? Talvez ele seja médico. Talvez ele seja médico. Passou por essas bandas daí, pegou uma folha qualquer, fez um chá e resolveu a febre lá do menino. Se ele só cura Lázaro, seria muito fácil confrontar o que estava acontecendo ali. Mas quando Jesus ressuscita Lázaro, todos têm que dizer: ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o enviado de Deus, ele é quem um dia o Senhor nos prometeu. Se Jesus só cura, poderia ser medicina, mas se Jesus ressuscita, ele revela a glória de Deus e quem Deus é. Deus, ele permite, meu irmão e minha irmã, muitas vezes o quarto dia, para que ninguém diga que foi sorte ou ciência, mas que foi a glória de Deus. O versículo 39 do capítulo 11, ele fala algo bem interessante. Quando Jesus chega lá, a irmã de Lázaro, ela diz: Senhor, não tem como entrar no túmulo, já é o quarto dia, já cheira mal. Lembra desse texto? Lembra dessa fala, nessa história adiante? Aqui tem um ponto que é interessante. A gente precisa entender o motivo e a razão dessa fala da irmã de Lázaro. O que eles acreditavam, qual era a crença deles. A Bíblia não diz diretamente, mas alguns textos históricos paralelos a essa época vão nos ensinar isso. Havia naquela época uma crença popular, isso está revelado em outro relato, em outro escrito, que dizia o seguinte: eles acreditavam, isso era uma cultura da época, que até o terceiro dia a alma daquela pessoa ficava rondando o corpo, tentando voltar para o corpo. A partir do quarto dia, se cria que o estado de decomposição já visível era, de certa forma, como se a alma daquele indivíduo desistisse de tentar voltar. Então, a partir do quarto dia, já não tinha mais como voltar. De fato, estava morto, de fato, já estava ali num processo de decomposição. Essa era uma crença local, essa era uma questão cultural. E é interessante a gente pensar sobre isso. Aqui as coisas começam a fazer sentido. Por que o silêncio de Deus, na nossa vida, às vezes ele faz sentido? Se Jesus chega antes, talvez ninguém acreditasse naquilo como um milagre, mas como aconteceu, uma possibilidade que poderia acontecer. Mas agora já é o quarto dia. Agora já não tem mais como sujeitar o que está acontecendo a uma crença popular. No quarto dia, eles acreditavam que o corpo já estava se decompondo e isso já era visível diante dos olhos dele. Eles acreditavam que não tinha mais como essa pessoa voltar à vida, em hipótese nenhuma. Essa crença popular, ela dava aos 3 primeiros dias uma espécie de janela, entre aspas, de uma esperança ali mínima, que mesmo que milagrosa, mas que poderia haver a reversão da morte. A partir do terceiro dia, não. A partir do quarto dia, não. E por que isso é relevante no ministério de Jesus? E por que isso é relevante nesse texto especificamente? A gente vai entender aqui que essa espera de Jesus até o quarto dia para chegar naquele lugar, ela é intencional. 2 dias para sair, mais 2 dias para chegar até lá. Ela é intencional. Marta vai dizer: Senhor, já era, não tem mais condição. Senhor, não tem mais jeito, já se passaram 4 dias, o meu irmão já cheira mal. Não tem mais possibilidade. É isso que Marta está dizendo e é isso que ela acredita. Alguém que andou com Jesus, alguém que viveu com Jesus, alguém que tinha o amor de Jesus, alguém que tinha relacionamento com Ele, diante dele, vai dizer: eu não tenho mais esperança, não há mais o que fazer. Você percebe um coração tão fragilizado aqui que não consegue crer mais? Esse é o coração de Marta nesse momento. Senhor, já cheira mal, deixa isso quieto, não mexe com isso mais não toca nisso mais não, já passou. A oportunidade que a gente tinha não tem mais. O tempo que tinha para cumprir não tem mais. O tempo que tinha para acontecer não tem mais. É como se ela dissesse isso. É como se ela dissesse isso ao ressuscitar Lázaro depois do quarto dia. Jesus, ele quebra a última expectativa humana e cultural de reversão. O milagre então é visto como inegavelmente divino e não um retorno espontâneo de um engano ou engano ali em relação à morte. E o que eu preciso que você entenda acerca do quarto dia? Jesus não apenas vence a morte, meu irmão e minha irmã,
Ele vence também o tempo de desesperança. Jesus não vence somente a morte, Jesus ele vence o tempo em que a gente não acredita mais. Ele não vence somente uma barreira cultural, se eu posso pensar assim. Ele vence também o tempo em que o nosso coração não está mais disposto a acreditar que as coisas podem acontecer. Marta não confiava mais. Senhor, já cheira mal. Senhor, não dá para tocar mais nisso. Já passou. A gente não tem mais o que fazer. Ao esperar o 4º dia, ele entra num lugar onde até a cultura dizia, não tem mais jeito. E ali ele revela a glória de Deus. Talvez no seu coração você já tenha pensado dessa forma, não tem mais jeito. Talvez alguém já tenha dito para você, não tem mais jeito. Às vezes você está numa situação que você já cansou de esperar. Senhor, eu já esperei demais. Não dá mais para as coisas acontecerem. Isso é irreversível. Jesus continua contrariando a lógica. E o relógio dele não é o nosso relógio. Às vezes a gente está nessa situação, Senhor, já se vão 4 dias. Não tem mais esperança. Não pode acontecer mais nada. Não dá para reverter essa situação. Mas Jesus ele continua rompendo com toda a lógica humana. E ele continua dizendo para mim e para você que no tempo certo as coisas vão dar certo. No tempo dele as coisas vão acontecer. No tempo que um dia o Senhor planejou para mim e para você, o seu cajado floresce. A sua vida, ela começa a acontecer como deveria. O propósito de Deus é revelado na sua vida. Deus silencia para que a sua glória fale mais alto do que a nossa dor. Já teve algum momento na sua vida que você se sentiu no fundo do poço? Quem já passou por esse momento? De chegar numa situação, olhar para um lado e para o outro, e a gente pensa, agora não tem mais jeito. Eu me afundei tanto nisso aqui, que eu não consigo nem descer mais. Não dá, daqui para lá é só tragédia. Jesus ele silencia muitas vezes para que o nosso coração aprenda isso. Que a glória dele fala bem mais alto do que a nossa dor e as nossas limitações. Marta e Maria estavam certas. Jesus amava Lázaro. Elas não estavam equivocadas em relação a isso. Jesus amava Lázaro. Mas elas estavam erradas em relação ao tempo. Elas estavam certas em acreditar no amor que Jesus tinha, não só por Lázaro, mas também por eles. Esse texto é bem interessante. Esse texto é o texto que vai dizer que Jesus chorou, o menor versículo da Bíblia. E chora por quê? Chora de compaixão. Chora ao chegar na casa e observar o sofrimento de quem ele ama. Não chora porque Lázaro agora está enterrado, mas chora pelo sofrimento de suas irmãs. De compaixão, de ver a dor. Marta e Maria estavam certas, Jesus amava aquela casa, Jesus amava Lázaro, mas elas estavam bem equivocadas em relação ao tempo das coisas acontecerem. Jesus nunca chega quando a gente quer, meu irmão e minha irmã, mas Ele sempre chega quando a gente mais precisa. Se fosse para te matar, você estava morto. Mas se você está vivo, ainda dá tempo dele chegar. Mas Ele não chega na hora que você quer. Ele chega quando você mais precisa. Ele sempre chega quando a gente mais precisa. Pastor Glauco, tá, mas o que eu faço então enquanto Deus está em silêncio? Para onde eu vou? Para quem eu corro? Aonde eu peço ajuda? Qual é a minha postura? Qual é a resposta que eu dou então para o silêncio do céu? Uma vez eu vi um pastor dizendo o seguinte: o céu não responde perguntas, o céu responde respostas. E é uma frase simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. O céu não responde os nossos questionamentos, mas o céu responde as respostas que a gente dá o tempo todo para aquilo que o Senhor planejou para a nossa vida. E quem sabe o silêncio de Deus seja algo planejado, assim como foi nesse caso aqui. Sabe aquela ideia? Se a vida te jogar um limão, faça uma limonada? Fazer a limonada é uma resposta.
Usar, quem sabe, os seus piores dias, a sua pior dor, para ainda assim derramar algo bom na vida de alguém, ainda assim inspirar alguém, ainda assim decidir fazer algo novo para Deus, ainda assim decidir servir a Deus, apesar de um tempo difícil, é uma resposta. O céu não responde perguntas, o céu responde respostas. E a grande questão, e a minha pergunta para você hoje é: o que você vai fazer com o que está tirando a sua paz? O que você vai fazer com aquilo que tira o seu sono? O que você vai fazer com os seus motivos de oração aparentemente não respondidos? Eu sei que às vezes a gente entra numa espécie de luto porque a gente não sabe lidar com aquilo, e está tudo bem, nós somos cristãos, mas também somos humanos. Está tudo bem se diante da sua dor, diante da sua dificuldade, você decidiu sentar e chorar. Amém, meu irmão, senta e chora, mas depois levanta e faz alguma coisa. Está tudo bem sentar e chorar, mas depois levanta e faz alguma coisa. Qual a resposta que a gente vai dar para isso? É importante pensar. Então, enquanto Deus silencia, o que eu faço? Primeira coisa, meu irmão e minha irmã, confie no caráter de Deus, mesmo sem entender os caminhos que Ele deu para você. Confie no caráter de Deus. Qual o caráter de Deus? Um Deus que não muda. Um Deus que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Um Deus que não volta atrás na sua palavra. Um Deus que a Bíblia diz que a sua palavra não volta vazia. Se Ele disse que ia fazer, Ele vai fazer. Um Deus que é imutável. Um Deus que vem de eternidade até a eternidade. O Deus que fez ontem, que fez anteontem, mas ainda faz hoje e amanhã. Quem sabe o tempo de Deus para a sua vida é hoje. Quem sabe o tempo de Deus para a sua vida é amanhã. Eu não sei exatamente até quando vai o silêncio de Deus na sua vida. Mas uma coisa eu sei, uma hora acaba. Uma hora Deus responde. E onde a gente vê isso? No próprio texto de João 11. No versículo 39, Marta está dizendo: Senhor, não mexe com isso não, está podre, está fedendo, está estragado, já está em decomposição, deixa quieto aí, já morreu, isso é passado. Aí sabe o que Jesus diz para ela? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se creres, versículo 40, é a resposta de Jesus dá: se creres, verá a glória de Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar em fazer, que a gente precisa fazer quando Deus silencia, é confiar no caráter de Deus, mesmo sem entender os seus caminhos. Mesmo sem entender de imediato o que Deus quer fazer. Segunda coisa, louve a Deus, não só pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Quem só louva, quem só adora ao Senhor, quem só agradece a Deus por milagres, enfraquece no período da espera. Mas quem louva ao Senhor por convicção, permanece de fé, mesmo na madrugada mais escura. Mesmo naquela noite que diz que a noite inteira é de choro. Mas a alegria virá pela manhã. Tem uma frase que eu gosto muito. Estou tentando lembrar o nome do autor. Depois eu lembro. Mas que ele diz o seguinte: cristãos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Cristãos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Cristãos que nascem somente num período de emoção, eles não suportam tudo aquilo que Deus tem para eles. E muitas vezes Deus ele vai silenciar no meu e no seu coração para que a gente amadureça. Você já parou para perceber que a gente ora mais quando a gente está na dificuldade? A gente faz os nossos propósitos de oração quando está doendo? A gente, de fato, busca mais a Deus quando o nosso coração está em aflição? Ou só eu que faço isso? Ou todo mundo é mais crente que eu e ninguém faz isso? Então louve a Deus, não somente pelo que Ele faz, mas louve ao Senhor por quem Ele é na sua vida. É uma segunda coisa que a gente tem que fazer diante do silêncio de Deus. Enquanto Deus está em silêncio, eu vou fazendo isso. Um terceiro ponto: espere, não como quem duvida, mas como quem descansa. Espere em Deus, não como alguém que duvida de que Deus pode fazer, mas como alguém que tem tanta convicção, mas tanta convicção que decide descansar em Deus. Salmo 46, versículo 10 nos ensina isso: aquietai-vos, aquietai-vos
e saber que eu sou Deus. Não reclama não. Não amaldiçoa seu dia não. Não amaldiçoa a sua vida não. Ó, fica quieto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para a gente ir caminhando para o final, o que a gente aprende com esse texto? A gente aprende com esse texto e Deus ele tem falado muito comigo. Eu falei sobre isso na sexta-feira aqui, que existem alguns textos da Bíblia que a gente precisa reorganizar no nosso coração. Para que você entenda, eu vou falar o que eu disse aqui na sexta-feira e depois eu vou falar a mesma coisa aplicando nesse texto. Um dos principais textos para nós que somos cristãos é o texto de Mateus 28, 19 e 20, que é aquele texto que a gente chama de grande comissão. E olha como que o nosso coração age. O que está escrito lá? Certamente você sabe de qual. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas essas coisas. Eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Não precisa me responder, mas você já parou para pensar que o nosso coração ele se move em ir e fazer discípulos? O nosso coração se move em batizar, em ensinar a guardar essas coisas. Mas o nosso coração muitas vezes se esquece da principal parte desse texto, que é aquela que diz o seguinte: eu estou com vocês todos os dias. A presença de Deus ela não é uma condição da primeira, mas na verdade ela é o que nos sustenta para fazer a primeira. Mesmo nos dias de silêncio, Deus permanece presente. Isso acontece nesse texto também. Qual a conclusão do texto aqui? O silêncio ele termina com um milagre. O silêncio de Jesus ele termina com um milagre. Agora olha que interessante para a gente pensar isso aqui. Olha quanta coisa que acontece até o milagre acontecer. Olha quanta coisa que acontece aqui até que efetivamente aquilo que Jesus diz lá atrás, quando alguém chama e pede por ajuda, de fato se cumpra. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Filho de Deus seja glorificado. Olha que interessante isso aqui. Jesus vai até o lugar. Jesus vai até o túmulo de Lázaro. E quando ele chega diante do túmulo, há ali um impedimento. Qual impedimento? O túmulo está fechado. Jesus poderia tirar a pedra? Poderia. Poderia remover a pedra de lugar? Poderia. Só que primeiro ele dá uma orientação: tirar a pedra. Às vezes o silêncio de Deus na nossa vida ele termina quando a gente toma uma atitude. Que a atitude é essa: remova as pedras que você colocou no caminho. Muitas vezes o silêncio de Deus ele termina, ele se encerra quando a gente decide tomar uma atitude. E depois se alguém vai lá e tira a pedra, qual pedra? A pedra que eles mesmos colocaram. Jesus vai lá na porta. E é muito interessante o que acontece aqui, a oração que Jesus faz ali. O texto diz que Jesus olha para o céu e ele faz a seguinte declaração: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Diante do silêncio tem um Deus que continua nos ouvindo. Nas orações não respondidas tem um Deus que continua ouvindo. Naquele silêncio que muitas vezes rasga a nossa alma, de que dilacera o nosso coração, tem um Deus que continua nos ouvindo. Jesus chega diante ali daquele motivo da crise, daquilo que gerava aquele desconforto, aquilo que gerava aquela insatisfação, aquilo que gerava a falta de esperança. Jesus chega diante daquilo, ele olha para cima: Pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Em nome de Jesus, que hoje você possa declarar isso: Senhor, obrigado porque mesmo em meu silêncio o Senhor continua me ouvindo. Ainda que sem resposta, eu sei que o Senhor está me ouvindo. E depois ele diz para Lázaro, ele se dirige para dentro do túmulo e ele diz o seguinte: Lázaro, vem para fora. O silêncio ele termina com um milagre, e aquele que estava morto agora volta a viver. Aquela casa que cheirava o luto, agora ela se enche de louvor. O túmulo que falava de fim,
um túmulo que falava de que não havia mais esperança, um túmulo que falava de ponto final, agora ele anuncia um novo começo, ele anuncia uma nova história. Então, meu irmão e minha irmã, para a gente pensar sobre isso, quando Deus silencia, não é porque Deus parou de agir, mas é porque Ele está prestes a fazer algo que vai calar todas as outras vozes. E que o nosso coração se apegue a isso nessa manhã. Quando Deus silencia, não é para matar você, mas é porque Ele quer calar todas as outras vozes que muitas vezes tentam governar a sua vida e te fazem esquecer quem é o Senhor. Um Deus que no tempo certo rompe com o silêncio, que no tempo certo entra em ação, que num tempo propício para isso encerra um ciclo de silêncio e inicia um tempo de milagres. Então que nessa manhã o nosso coração se apegue a isso. O silêncio de Deus, ele sempre termina com um milagre. E é interessante a gente pensar que milagre é milagre. Milagre é igual pecado, né? Não tem pecadinho, pecadão, nem milagrinho, nem milagrão. Aquilo que talvez seja aparentemente simples para você, talvez seja um milagre para mim. Aquilo que talvez para você seja comum, para mim pode ser um milagre. Assim como talvez aquilo que para mim não me causa tanto desconforto, mas para você pode ser um motivo de acabar com a sua vida. Então você precisa de um milagre nessa área. Então, em nome de Jesus, querido, eu quero declarar que nessa manhã o tempo do silêncio está acabando. Deus, Ele tem iniciado um novo ciclo, um ciclo de resposta dos nossos corações. Deus tem encerrado um ciclo de dor, de desânimo, de morte, de desespero, de falta de esperança, um ciclo de choro, quem sabe. Talvez você está vivendo uma noite que está sendo muito longa, mas a alegria ela sempre chega pela manhã. E que o nosso coração se apegue a isso. Talvez hoje você tenha essa percepção que você já clamou a Jesus e parece que já tem 2 dias que Ele não sai do lugar. E o seu coração vai entrando em desespero. Mas eu quero dizer para você que aquele mesmo Jesus que ficou 2 dias parado, hoje Ele está do seu lado. Não se esqueça disso. Em nome de Jesus, entenda que o silêncio terminou. O silêncio termina agora. Já acabou. E que a voz dele está ecoando mais uma vez no meu e no seu coração. Sai para fora. Em nome de Jesus, fala para quem está do seu lado hoje, sai para fora. O Senhor está te chamando, sai para fora. Em nome de Jesus, sai daí. Sai desse lugar de desespero. Sai desse lugar onde a esperança te agarrou e parece que a falta de esperança te agarrou e não te solta mais. Sai desse lugar onde você não vê mais alternativa. Sai desse lugar onde tudo se fechou, onde você não tem mais para onde fugir. Sai desse lugar onde você acha que já está no fundo do poço e vem para fora. Vem para fora, existe uma voz te chamando hoje. Existe alguém chamando você hoje. Existe alguém dizendo para você, o tempo do silêncio acabou porque agora começa um ciclo de milagres. Aquilo que você achava que não podia mais, aquilo que você achava que era para matar você, na verdade era só para revelar o amor de Deus, a bondade de Deus, a glória de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Em nome de Jesus, se apegue a isso nessa manhã, querido. Se apegue a isso nessa manhã. Milagres inesperados, que eles são para pessoas que não desistem. São para pessoas que continuam orando mesmo quando nada está acontecendo. São para pessoas que continuam acreditando mesmo quando nada acontece. São para pessoas que continuam a insistir em ouvir a voz de Deus mesmo quando parece que Deus deu as costas. Milagres inesperados são para pessoas que perseveram na sua fé. Eu não sei quais foram as declarações que saíram da sua boca nesse tempo. Da boca de Marta a gente sabe, o texto diz: Senhor, deixa isso quieto, já me convenci, já nem conto mais com isso, já morreu, já cheira mal, mas em nome de Jesus eu quero declarar nessa manhã que aquilo que você achou que cheirava mal, Deus hoje torna a vida novamente. Deus, Ele traz a vida novamente. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus, aquilo que aparentemente estava morto, aquilo que aparentemente estava te fazendo desistir, aquilo que aparentemente estava fazendo você jogar tudo para o alto, quem sabe não passa de hoje, quem sabe você saiu da sua casa hoje. Senhor, se hoje o Senhor não falar comigo, se hoje o Senhor não responder a minha oração, se hoje o Senhor não falar o meu coração, eu vou desistir, vou jogar a toalha. Em nome de Jesus, querido.
que nessa manhã você entenda: o silêncio sempre acaba com um milagre. O silêncio de Deus na sua vida, ele acaba com um milagre. O silêncio de Deus na sua casa, ele acaba com um milagre. A virada de chave na sua história, o tempo em que Deus se calou, ele termina com um novo ciclo de milagres. Em nome de Jesus, fique de pé nessa manhã e nós vamos orar. O Ministério de Louvor, ele vai entoar uma canção e eu quero desafiar você a sair do seu lugar. Você, quem sabe, que viveu o silêncio de Deus, eu me incluo nessa por muito tempo. Sabe, querido, uma vez eu estava orando e eu questionei ao Senhor. Eu disse o seguinte: Senhor, parece que o Senhor não responde mais as minhas orações. Senhor, eu estou em desespero. Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais para onde ir, e parece que o Senhor não me responde mais. O Senhor responde a oração das pessoas que eu conheço, o Senhor responde a oração das pessoas que me cercam, mas parece que o Senhor se fechou para mim. E sabe o que Deus disse para mim naquele dia? Glauco, eu fico em silêncio, mas eu estou sempre trabalhando. Então, querido, em nome de Jesus, continue acreditando, mesmo que Deus não fale com você. Continue servindo, entregando a sua vida, mesmo que Ele não te responda. O silêncio de Deus acaba com um milagre. O silêncio de Deus acaba com um milagre. Em nome de Jesus, o Ministério de Louvor entoa uma canção. Eu quero orar com você hoje. Em nome de Jesus, para que um novo ciclo se inicie na sua vida. Um ciclo de vida, um ciclo de abundância, um ciclo de novidade de Deus. Uma nova história. Um ciclo em que o seu coração, que não acreditava mais, talvez você entrou nesse lugar hoje como Marta: Senhor, não mexe mais com isso. Está morto, já cheira mal. A minha cultura me ensinou que depois de um tempo não tem mais jeito. Deus, ele continua sendo dono do tempo, amém, querido? Deus, ele não vai fazer as coisas na hora que você quer. Deus não vai te entregar aquilo que você quer, mas Deus, ele sempre vai te entregar aquilo que você precisa e na hora certa. Em nome de Jesus, saia do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você hoje, para que o Senhor ministre paz ao seu coração, para que o Senhor ministre vida ao seu coração, e para que Deus ministre um novo tempo na sua vida e na sua história, em nome de Jesus, em nome de Jesus.